Ao longo da década passada, jogar futebol em espaços reduzidos tornou-se particularmente importante para a tomada de decisões organizadas ou espontâneas. Este tipo de jogo oferece uma grande quantidade de possibilidades e combinações e dá aos participantes o maior nível de interação no jogo. Jogos reduzidos são muito benéficos para os jogadores, especialmente durante as fases de aprendizagem nas bases e futebol juvenil, assim como para a formação de jogadores séniores. O estudo e análise de situações de jogo, especialmente aqueles onde os jogadores interagem uns com os outros, são de grande importância na medida em que eles identificam os fatores que influenciam a tomada de decisão correta que pode levar ao sucesso no jogo de futebol. Todos os jogadores influenciam diretamente o resultado final do jogo, dependendo do que eles fazem e das decisões que tomam. Há vários aspectos que dão origem a essa complexidade na análise de jogos reduzidos. Número de agentes envolvidos no desenvolvimento do jogo, natureza interativa de movimentos dos jogadores, grau de evolução e da lógica interna do futebol, um elevado número de fatores de desempenho diretos e indiretos e o tamanho do campo determinado a partir da própria competição. Uma experiência mostrou que os jogadores dão mais toques na bola e aprendem mais rapidamente a tomar uma decisão durante o jogo. Haverá também um maior grau de participação, pois há um menor número de jogadores em campo e, portanto, um aumento da atenção individual dos participantes é garantida. Vale a pena notar que, como os jogadores estão continuamente expostos neste contexto, haverá mais situações de ataque e de defesa. Este estudo transversal foi constituído pela visualização direta e indireta de 54 jogos de futebol, 18 em cada formato, 5 contra 5, 7 contra 7 e 9 contra 9, em diferentes superfícies de jogo, em 3 clubes diferentes e com grupos masculinos, sub-9 e sub-14. O objetivo deste estudo foi refletir as diferenças táticas e técnicas entre os vários formatos de jogo reduzido, 5 contra 5, 7 contra 7 e 9 contra 9, e de as diferentes superfícies de jogo. Por esta razão, as variáveis técnicas e táticas foram registadas para cada um dos jogos analisados e comparados uns com os outros, de modo a refletir as suas principais características e as diferenças entre eles. Apresentam-se agora os resultados que irão ser discutidos mais à frente. Neste estudo, podemos observar diferenças significativas no caso do número de toques para os jogadores por jogo, incluindo os guarda-redes. Ou seja, todos os jogadores intervêm o maior número de vezes sobre a bola em jogos destes formatos. O número médio do total de toques por jogo, 263 para o sub-9 e 253 no sub-14, bem como o número médio de toques por jogador de campo, 62 e 56 para cada grupo etário respectivamente, eram significativamente mais elevados no formato 5 contra 5 que nos outros formatos de jogo. O mesmo para os toques nas metades defensivas e ofensivas, em que foram registados valores elevados em ambas as partes, mas a serem dados mais toques na zona defensiva de cada equipa. Ainda assim, a distribuição de toques foi semelhante, pois valores próximos de 50% foram registados na zona defensiva e na zona ofensiva. Os resultados também mostram que o número total de tentativas de marcar golo foi maior no formato 5 contra 5, 13 para sub-9 e 8 para sub-14, com 67% dos remates a atingirem o alvo. O número de vezes que a bola entrou na área de grande penalidade e as tentativas de drible também mostram que houve mais jogadas de ataque no formato 5 contra 5, com a bola a penetrar na área 17 vezes e com 13 tentativas de drible na faixa etária de sub-9. O número de tentativas de passe, ambos bem e mal sucedidas, também foram maiores no formato 5 contra 5, onde 75% e 86% dos passes foram bem sucedidos para os grupos sub-9 e sub-14 respectivamente. Em comparação com outros formatos, os guarda-redes apresentaram valores mais elevados em todos os movimentos gravados no formato 5 contra 5, com uma média total de 17 toques, 5 defesas, 5,5 remates, 3 lançamentos e 5,5 pontapés de baliza por partida. A figura 3 mostra que a bola esteve fora de jogo mais tempo no formato 7 contra 7, em que foi interrompida por 38% do tempo no grupo etário sub-9 e 32% do tempo no sub-14. Apesar de ser menor do que no formato 5 contra 5, o número de toques entre os jogadores de linha no formato 7 contra 7 foi maior do que no formato 9 contra 9, média de 33 e 39 toques para cada um dos grupos de idade respectivamente. O número de toques na metade defensiva foi maior no formato 7 contra 7 do que nos outros dois formatos, e foi responsável por 56% dos toques no sub-9 e 51% no sub-14.
No entanto, o número de toques na metade ofensiva foi menor do que nos outros dois formatos, 44% e 49% respectivamente. Assim como o número total de tentativas de passes, os passes mal sucedidos também foram bastantes, representando 30% das tentativas de passe na faixa etária sub-9 e 17% nos sub-14. A figura 4 demonstra que a bola esteve fora de jogo uma quantidade considerável de tempo no formato 9 contra 9, especificamente 35% do tempo no grupo etário sub-9 e 32% no tempo no sub-14. O número total de toques por jogo foi elevado, atingindo um total de 278 toques no sub-14. De todos os formatos, no entanto, o número médio de toques por jogador de campo foi menor no formato 9 contra 9, 29 toques por jogador por partida. A bola esteve em jogo nas duas metades do campo por uma quantidade quase igual de tempo, com 50,5% das ações do jogo a ser gravado na metade defensiva e 49,5% para a metade atacante. O número de disparos no alvo foi maior no formato 9 contra 9, onde 396 dos tiros fora do alvo foram registados na faixa etária sub-9 e 35 dos tiros estavam fora do alvo no sub-14. Os valores registados para o momento de ataque em 9 contra 9 foram semelhantes aos do formato 7 contra 7 e significativamente menor do que em 5 contra 5. Os guarda-redes também participaram menos no jogo em 9 contra 9 do que nos outros dois formatos e tiveram um total de 7,5 toques por jogo, 2 defesas, 3 remates e 0,5 pontapés de baliza por jogo. O estudo mostrou que havia mais toques de bola e jogadas de ataque nos formatos de jogo reduzido. Houve uma maior frequência entre as variáveis para atacar em todas as faixas etárias e superfícies de jogo nos jogos reduzidos 5 contra 5 e 7 contra 7 do que no formato 9 contra 9. A principal tendência, quando se trata do número de toques na bola para jogadores de linha em todas as faixas etárias e superfícies de jogo, foi a de que o número de toques foi significativamente maior no 5 contra 5 e 7 contra 7 do que no 9 contra 9. No conjunto, através da comparação dos níveis de jogo ofensivo em cada formato, podemos ver que a tendência geral foi para que a frequência de todas as variáveis do jogo de ataque fosse maior nos jogos reduzidos 5 contra 5 e 7 contra 7 do que no formato 9 contra 9. Em relação ao tempo de jogo e posse, a tendência foi da bola estar fora de jogo no sub-9 por menos tempo no formato 5 contra 5 e por mais tempo nos formatos 7 contra 7 e 9 contra 9, tornando o jogo mais quebrado e influenciando diretamente a sua intensidade. No entanto, no grupo etário sub-14, a bola esteve fora de jogo por menos tempo no formato 9 contra 9 e por mais tempo no 7 contra 7. Em relação às tentativas de passe, tanto no 7 contra 7 como no 9 contra 9, a faixa etária sub-14 tentou mais passes do que o grupo sub-9, seguindo assim o que tinham aprendido anteriormente, bem como as exigências no formato de jogo. Além disso, houve uma percentagem muito maior de sucesso entre os dados coletados na faixa etária sub-14 do que no sub-9. As variações nas variáveis técnicas entre os dois grupos de idade podem ser explicadas pelo facto de que o grupo de idade sub-14 é tecnicamente mais competente do que o grupo sub-9 e está mais acostumado a situações competitivas. Além disso, os dados coletados a partir da faixa etária sub-14 mostram valores mais positivos para superfícies que facilitam a passagem de construção de jogadas de ataque, como a relva artificial e natural. Tendo discutido os valores mais representativos para os movimentos técnicos e táticos refletidos em diferentes variáveis deste estudo, pode-se dizer que todos eles estão intimamente relacionados. Por isso, eles não podem ser vistos como movimentos isolados, mas sim como uma parte de uma coevolução. Um dos objetivos mais importantes de qualquer treinador é fazer com que os seus jogadores consigam desenvolver um alto nível de habilidade técnica e tática, porque, na maioria dos casos, não é o competidor com maior resistência, força, velocidade ou flexibilidade quem ganha, nem é o jogador que é capaz de dar uma maior entrega técnica em termos de biomecânica, mas ao contrário, é o atleta que é capaz de perceber uma variedade de diferentes situações que ocorrem durante uma partida, analisá-las de forma correta e fazer o movimento certo tecnicamente, avaliar a sua própria situação contra a do seu rival. Os resultados deste estudo mostram a relevância de espaços reduzidos em aprender a jogar futebol e em ações de treino. Os jogadores estão envolvidos em mais situações de tomada de decisão e movimentos em jogos reduzidos, o que resulta no maior volume destes em prática, tanto na aprendizagem como na formação, nas variáveis técnicas e táticas, bem como nas variáveis físicas. O jogador como elemento indispensável do jogo é a pessoa que estabelece a lógica interna do desporto, especialmente nos desportos de equipa.
Por isso, uma das principais considerações no momento de organizar um jogo de futebol reduzido é escolher um formato que dá aos jogadores uma sensação de liberdade que estimula a sua criatividade e, portanto, lhes permite descobrir várias possibilidades de jogo ao ser capaz de gerenciar os espaços de acordo com as suas características técnicas, antropométricas e fisiológicas, assim como entender ambas as situações de jogo e táticas de ataque e defesa. Os vários formatos de jogo reduzido considerados para este estudo mostraram uma evolução desde o menor até ao maior. Portanto, pode-se constatar que há um desenvolvimento de vários formatos de futebol reduzido, que pode ser aplicado e transferido diretamente do 11 contra 11 no estágio final. Se um campo de futebol de 11 é dividido em diferentes espaços imaginários, baseado em linhas ou posições, áreas, duelos entre jogadores, triângulos, etc., o conceito de espaço reduzido também pode ser aplicado ao futebol jogado nestas condições para um grande número de movimentos.